Boa tarde, eu me chamo Miguel. Boa tarde, eu me chamo Daisy. Boa tarde, eu me chamo Carielle. E hoje a gente está... E nós vamos demonstrar o nosso projeto de estudos Conhecendo os Fractais. E hoje nós conheceremos o nosso projeto de estudo Conhecendo os Fractais. Primeiramente, é fundamental notarmos que os fractais que fazem parte da geometria. E que a geometria dos fractais fez parte anteriormente da geometria não euclidiana, mas isso foi contado ao longo do tempo. Agora sim, a geometria já existia desde os primórdios da humanidade, sendo progressivamente desenvolvida ao longo do tempo. Mas foi por volta de 300 anos antes de Cristo, na Grécia, que houve um marco fundamental com o matemático Euclides, que organizou esse conhecimento na obra Os Elementos. Então, a geometria não euclidiana surgiu na primeira metade do século XIX, a partir da tentativa de vários matemáticos de provar o quinto postulado de Euclides. Por volta de 1820, já eram conhecidos os primeiros resultados da geometria não euclidiana, nome dado por Gauss, que nasceu em 1787 e morreu em 1855. Ele se interessou por essa nova área da geometria desde 1800. Mas com receios de críticas e rejeição por parte de outros matemáticos da sua época, preferiam não divulgar amplamente as suas ideias, partilhando-as apenas com alguns amigos ou colegas de confiança. Então, o que é o quinto postulado de Euclides? Eu vou demonstrar aqui na lousa um pouquinho. Então, temos aqui num plano duas retas que são infinitas. Reta S e a reta S, R e S. Se, neste caso, o cruzamento das duas retas fará dois novos ângulos internos, que são chamados de alfa e beta. Se a soma deles for igual a 180 graus, essas duas retas nunca se cruzarão. Isso tem o nome de ponto de intersecção. Agora, se a soma dos dois ângulos internos forem menores que 180 graus, isso quer dizer que em algum momento haverá um ponto de intersecção, que é o cruzamento entre as duas retas. E por causa do quinto postulado de Euclides, foram surgindo, como nós chamamos, a geometria não euclidiana. Após a descoberta da geometria não euclidiana, então é geralmente atribuída a Bolyai e Lobachevsky, embora Gauss tenha sido o primeiro a estudá-la. E Gauss foi um matemático que ele teve, a tentativa de descobrir, mas
Ele fez isso por si só e só deu, como eu dito anteriormente, por outros matemáticos. Quem foi Janusz Bolyai? Ele nasceu em 1802 e morreu em 1860. Publicou em 1832 os resultados das suas pesquisas sobre a geometria não euclidiana como apêndice a uma obra de seu pai, também matemático e amigo próximo de Gauss. Porém, Bolyai não publicou outros trabalhos além desse apêndice, deixando mais de 20.000 páginas escritas dos trabalhos desenvolvidos por ele até sua morte. Quem foi Nikolai Ivanovsky Lobachevsky, que nasceu em 1792 e morreu em 1856. Foi visto como uma pessoa excêntrica, que não foi na mão, que nasceu na Rússia e foi visto assim por se interessar pela geometria não euclidiana, porque na época a geometria não euclidiana ainda estava sendo estudada e descoberta, e isso era muito curioso. Então, entre 1829 e 30, ele publicou em russo o primeiro artigo sobre esse tema. Ele tentou provar o quinto postulado e chegou à conclusão que não era possível, o que levou ao surgimento da geometria hiperbólica. Agora, a Carielli vai falar o surgimento dos fractais. Por volta do ano de 1979, Benoit Mandelbrot criou a palavra fractais. Mas para isso houve muitos acontecimentos que fizeram o nome existir. Entre a segunda metade do século XIX e a primeira do século XX, foram propostos vários objetos matemáticos com características especiais, que foram durante muito tempo considerados monstros matemáticos, já que desafiavam as noções comuns de infinito. A geometria fractal surgiu da necessidade de se calcular e descrever certos fenômenos da natureza, ou objetos que não possuem forma definida. O que são fractais? Fractais são figuras geométricas complexas cujos padrões se repetem infinitamente em diferentes escalas. Um conceito conhecido como autossimilaridade. Em outras palavras, ao dar o zoom em um fractal, você continua vendo padrões parecidos com a forma original. Exemplos de fractais. O conjunto de Cantor. Pensou no problema que consistia em uma linha a qual ele retirava o seu terço médio, seguido do terço médio de um dos segmentos restantes, e assim sucessivamente, gerando o que foi chamada de poeira de Cantor ou conjunto de Cantor. A medida da poeira de Cantor é zero. O conjunto de Cantor é um subconjunto de intervalo 0,1. O conjunto infinito é infinito e não inumerável. Exemplo de fractais. Em 1904 surge a curva de Von Koch, que, sendo uma linha rodeada por uma área infinita, possuiria um comprimento infinito. Inicia a partir de um segmento de reta e divide-se o segmento de reta em 3 segmentos de igual comprimento. Desenha-se um triângulo equilátero em que o segmento central referido no primeiro passo servirá de base. Apaga-se o segmento que serviu de base ao triângulo do segundo passo e repete-se o processo. A curva de Von Koch é uma curva geométrica e um dos primeiros fractais a serem descritos
aparece pela primeira vez num artigo de 1906, conhecido como Floco de Neve de Von Koch. Agora vai ser a Daisy. Agora iremos ver aonde podemos encontrar esses fractais. A primeira classificação é o sistema de funções iteradas ou os fractais determinísticos, também conhecidos como fractais geométricos, que são subconjuntos gerados por transformações geométricas simples do próprio objetivo nele mesmo, que possuem uma regra fixa de substituição geométrica aplicada a cada iteração, como podemos ver no triângulo de Sierpinski, que é integrado por 4 triângulos, retirando o triângulo central. Um outro exemplo é a árvore pitagórica, que ela é iniciada com um triângulo retângulo, utilizando-se a hipotenusa a cada um dos catetos e desenhando-se quadrados, e sobre um dos quadrados construídos sobre os catetos do triângulo do nível anterior são desenhados em triângulos retângulos. Uma outra classificação é os fractais gerados por computadores. Eles são gerados pelos computadores, que são chamados de fractais de fuga, e são gerados por funções matemáticas. Podemos ver isso no conjunto de Julia e no de Model-Braud. A outra classificação é os fractais aleatórios. Eles são chamados de fractais naturais, quando o todo é semelhante a uma parte ampliada e dizemos que ele é um fractal aleatório. Podemos ver isso na folha de samambaia, que começa com um padrão maior e vai diminuindo, repetindo o mesmo padrão, e nos galhos das árvores, que ela vai repetindo os padrões em diferentes escalas. A outra classificação podemos ver nas aplicações dos fractais do nosso cotidiano, que é o processamento de sinais, que é um método do processamento de sinais, é reconhecido por padrões de sinais de respostas e sensores de gás. Tem utilizado técnicas e modelos da geometria fractal. Na medicina, a geometria fractal ela é utilizada como ferramenta para caracterizar as formas irregulares da figura complexas dos tecidos do corpo humano. Na física dos materiais, o crescimento de estruturas, sejam elas cristais ou em penetração de um fluido em outro material, assumem com frequência estruturas ramificadas com a propriedade e a autossimilaridade. Agora eu vou explicar como calcular o perímetro da curva de Koch. Então, primeiramente, como dito na ideia anterior, os fractais dão ideia de autossimilaridade. Então podemos dizer que dessa figura, podemos dizer que da primeira figura pode ser vista várias outras vezes. Neste caso, a figura 1 é vista 4 vezes de novo na figura 2. Aqui também, aqui e aqui também. Traçada uma curva que vai ao ponto A ao ponto B, formada por 4 segmentos de mesmo comprimento, igual a 1/3 da distância de A até B. Em cada dos segmentos da curva da figura anterior, foi reproduzida uma cópia da figura original, reduzida em 1/3 de seu tamanho. E o que ocorre com o perímetro da curva? De acordo com essa tabela, na figura 1, o número de lados é igual a 4, o número de cópias da figura original é 1, porque a figura 1 é ela mesma, o comprimento de cada lado é igual a 9. Uma suposição aqui, podia ser qualquer outro comprimento, mas neste caso 9.
Então, o perímetro vai ser igual a 4 vezes 9, que é a mesma coisa que o número de lados multiplicado pelo comprimento de cada lado. Como dito, um cálculo de qualquer figura, de qualquer perímetro. Na figura 2, o número de lados vai ser igual a 4 ao quadrado. O número de cópias da figura original vai ser igual a 4. O comprimento de cada lado vai ser igual a 9 dividido por 3, ou 9 vezes 1/3. O perímetro vai ser igual ao número de lados, que é 4 ao quadrado, vezes 9 dividido por 3. 4 ao quadrado vezes 9 dividido por 3, que vai ser 4 ao quadrado vezes 3. Na figura 3, o número de lados vai ser 4 elevado a 3. O número de cópias da figura original vai ser equivalente a 4 ao quadrado. O comprimento de cada lado vai ser equivalente a 9 multiplicado por 1/3 ao quadrado, que vai ser a mesma coisa que 9 dividido por 9. O perímetro vai ser equivalente a 4 ao quadrado, número de lados, vezes comprimento de cada lado, 9 dividido por 3 ao quadrado. Para cada n menos 1, que pode ser que n deve ser um número natural, não nulo, e claramente maior que 0, temos o seguinte: o número de lados é igual a 4 elevado a menos 1. O número da cópia da figura original, 4 elevado a n menos 2. Como é possível notar no número de lados do exemplo da figura 2, é possível notar que para o número de lados foi cortado, pode dizer assim, subtraído, o expoente com 1 menos 1. Por isso que deu isso. O comprimento de cada lado vai ser igual a 9 vezes 1/3 elevado a n menos 2. Analogamente dizendo que 4 elevado a n menos 1 vezes 9 terços, em que o denominador é elevado a n menos 2. Agora, para qualquer n mesmo, o número de lados vai ser igual a 4 elevado ao número da figura. O número de cópias da figura original vai ser 4 elevado a n menos 1, como dito anteriormente, que subtraiu o expoente com menos 1. O comprimento de cada lado vai ser equivalente a 1 vezes 1/3 elevado a n menos 2 vezes 1/3. 9, e que vai ser igual a 9 vezes 1/3 elevado a menos 1. Que é como se fosse a divisão em 3 partes. O perímetro, então, vai ser equivalente a 4 elevado a n vezes 9 dividido por 3, é que o denominador 3 é elevado a n menos 1. Essas são as nossas referências. Essas são as nossas referências. Muito obrigado pela sua atenção. E agradecemos à Associação Crescer, a nossa diretora, Helena Noronha, a nossa escola, Fábio Prado, e os nossos pais. Alguma palavra, meninas? Agradecemos também ao BMEC, que foi nosso primeiro passo. O nosso professor Mário José, que foi que nos motivou a estar aqui. Muito obrigado, galera, e muito obrigado pela Unicamp oferecer esse espaço lindo e organizado.